Eu sou suspeita para apresentar o professor Alex, porque eu acho ele lindo, inteligente. Né, Mônica? Nós duas. Claro. Tá bom, vamos. Vamos lá. Iniciamos a gravação. Pronto. Muito Pessoal, boa noite, então, novamente, para quem se juntou a nós agora. Esse nosso encontro do curso de formação, então, ele é voltado para questões muito particulares da metodologia de pesquisa. Eu já me encontrei com vocês em um outro encontro, mais no início do curso de formação. Professora Sônia e professora Mônica são também docentes da linha 1 do nosso programa. Nós trabalhamos juntos, né, e temos muita intimidade, como vocês puderam perceber nas nossas conversas aqui, porque a gente trabalha muito na área da linguística aplicada, que são os exemplos que nós traremos para vocês no encontro de hoje, tá? Então, a aula começará com a fala da professora Sônia, para quem eu já vou passar a palavra. Aí, em seguida, eu vou fazer uma fala pontual sobre métodos de análise, e a professora Mônica vai concluir o nosso encontro nessa parte 1, que é mais expositiva, e depois o nosso diálogo. Bom, a professora Sônia, ela tem extremamente bagagem para falar de metodologia de pesquisa. Ela é uma das principais professoras que leciona a disciplina de metodologia de pesquisa no nosso programa de pós-graduação. Então, o curso de formação, né, um dos objetivos dele é preparar vocês para o nosso processo seletivo do mestrado, e aqueles felizardos a serem selecionados no processo seletivo, com certeza encontrarão no futuro muito próximo a professora Sônia na disciplina de metodologia de pesquisa. Então, Sônia, muito prazer, muito honrado de compartilhar esse momento com você, tá? E aí passo a palavra, então, para a professora Sônia. Bom, o prazer é meu, a honra é minha de compartilhar essa noite de discussão de metodologia da pesquisa em letras com o professor Alex, que é uma pessoa assim, com quem eu tenho muita afinidade. E depois eu fui ver, Alex, nós nascemos bem pertinho um do outro. Não só pelos nossos impulsos, né, de trabalho, como pela questão mesmo de desconstruir, né, aquilo que é fixo, aquilo que é chato, aquilo que não é, né, quando se trata da pesquisa em letras. Então, assim, para mim é um momento, e com Mônica eu nem falo, eu com Mônica nós estamos juntas desde meninas, né, e a gente tem trocado muito, tem algum eu acho que é o teu, Mônica, teu som está aberto. Meu o quê, menina? O som está ligado, aí está fazendo um ruído aqui. Pronto. Então, nós temos trocado desde de sempre, né? E se a gente for ver, né, o tanto que a gente já aprendeu na pós-graduação, é assim, são outras pessoas, né, tanto na pesquisa quanto na forma de ler, de ver o mundo, até porque quando a gente fala em dados, né, entra na metodologia, você vai falar logo em dados. Só que você tem que saber que toda vez que você vai fazer uma análise de dados, na verdade, você vai fazer uma leitura. Então, a forma como você analisa o dado é exatamente a forma como você lê. Então, todo dado, quer seja verbal, não verbal, quer seja um texto de receita de bolo, quer seja um poema, tudo é texto, e toda análise de dado é uma leitura. Mas a gente vai, depois, isso aí a gente vai descobrindo, né, com o tempo. Então, nós começamos hoje, eu teria quanto tempo para falar, para poder eu me conter aqui, a aula 6 da metodologia da pesquisa em letras. Essa aula é até 2 horas. 2 horas. Não vou falar até 2 horas, não, menina. Eu vou falar o mínimo que for possível, aí passo para a Alex, e aí depois Mônica, aí depois, quem quiser retomar alguma coisa, retoma, né? Então, nós estamos hoje, né, trabalhando a aula 6 do curso de metodologia da pesquisa em letras, né? Nós temos aqui o professor Alex Egido, né, que já está aqui há pouco tempo, mas desde sempre, né? E isso, a forma de falar é uma forma bem dentro da linguística aplicada indisciplinar, né?
porque a relatividade do tempo e o tempo absoluto, ele a flexão não vai dar conta desse tempo, né? Foi isso que nós pesquisamos, eu e a minha querida mestra Regina, e Mônica, com a metáfora, também tem me ensinado muito, e a desconstruir aquela ideia de que metáfora é enfeite, para ver que a metáfora é um elemento de organização textual, um elemento de cognição. Então, isso aí também a gente não pode falar isso hoje, mas com o tempo, quem sabe, em outra oportunidade, a gente pode ver como que a metáfora ela é um recurso importantíssimo para que a gente possa organizar um texto, né, um texto científico mesmo, né? Como que a metáfora ela nos orienta e como que o texto literário, né, a partir da verossimilhança, como que ele nos leva também a essa interpretação da realidade a partir sempre de uma análise de texto. Pode passar. Então, a disciplina Metodologia da Pesquisa em Letras tem o objetivo, a aula, né, de explorar, neste caso, os principais métodos de pesquisa aplicáveis em estudos literários e linguísticos. O conteúdo são métodos qualitativos, quantitativos e interdisciplinares, e escolha metodológica, e a prática é a construção do capítulo de metodologia, né? Então, assim, eu vou passar por questões assim bem abstratas, teóricas, conceituais, né? E indico para vocês o livro Fundamento de Metodologia da Pesquisa em Letras, onde vocês vão encontrar, é um livro que foi publicado pelo PG Letras, inclusive para esse curso, o primeiro, foi produzido com a professora Mônica Carneiro, Fontinelli Carneiro, e então, assim, eu tirei alguns pontos para que a gente possa chegar ao professor Alex, né, com uma boa puxada de tapete. Então, o objetivo é explorar os principais métodos de pesquisa aplicáveis em estudos literários e linguísticos. São esses métodos que eu falei, métodos qualitativos, quantitativos, interdisciplinares, escolha metodológica e a prática, a construção do capítulo de metodologia. Parece assim algo assim bem, bom, eu vou escolher entre os principais métodos, eu vou ver como é que eu vou aplicar um método à minha pesquisa. Geralmente o orientador interfere bastante nisso, o autor que ele lê também interfere bastante, mas é outro assunto, né? Onde é que o escritor, né, de uma dissertação de mestrado, o produtor de uma dissertação de mestrado, onde é que é o lugar dele, é uma questão também que vai ser trabalhada no processo de uma pesquisa de mestrado, né? E a mesma coisa acontece com o doutorado, e a mesma coisa acontece quando a gente vai ler um livro, e às vezes até quando a gente vai dar uma aula, porque foi buscando explicar as questões da metodologia em letras que surgiu o livro. A gente não sentou, vamos hoje escrever um livro. Mas a coisa foi tomando proporções, olha, isso aqui é um livro, vamos publicar e compartilhar essas questões que nós estamos perguntando. Pode passar. Então, onde se dá, né, essa questão, né, dos métodos e da metodologia da pesquisa em letras? Onde? Onde? Por que eu estou dizendo onde aqui que isso acontece? Em qual é esse lugar? É num lugar intermediário, é num lugar de intersecção, é num lugar de transição entre... Nas ciências humanas, a gente está ali, mas a gente sabe que a gente vai sempre transitar para as ciências sociais, que a gente vai sempre transitar para as ciências, muitas vezes exatas, daí você vai encontrar poemas, o poema matemático, por exemplo. Então, assim, nós estamos trabalhando com linguagem. Então, é muito difícil dizer, eu vou trabalhar com ciências humanas, com letras e com linguagem, achando que está tudo organizado. Para vocês terem uma ideia, uns 2 anos atrás, na época da pandemia, eu participei de uma discussão, de um congresso, né? Na verdade, de um seminário
na Escola Nacional de Medicina, e eles liam textos literários e analisavam, né, a questão das pestes que assolaram a humanidade que estão contadas na literatura. Então, assim, letras, linguagem e ciências humanas é porque a gente precisa estar enquadrado, a gente precisa estar localizado, até para a gente não pirar de vez. A gente precisa saber qual é o lugar que a gente ocupa na universidade ou na academia. Então, o lugar dos métodos da metodologia da pesquisa em letras está entre a verdade, que é uma coisa que a gente sempre, quando a gente não tem ainda esse trabalho com a pesquisa, nós sempre vamos estar minados de uma visão discursiva, né, do verdadeiro e do falso, e a gente aprendeu durante toda a história que ciência e verdade são palavras quase sinônimas, e quando a gente começa a fazer uma pesquisa em ciências humanas e que a gente começa a pesquisar sobre linguagem, a gente começa a ver que isso não existe? Existe, continua existindo, mas a perspectiva de uma pesquisa em letras, que procura a perspectiva da fixidez, é aquela que procura a verdade, ela continua existindo, mas ela não é única. Então, o mais importante que a gente comece aqui a falar de metodologia, de método e tudo mais, é que não existe uma única metodologia para fazer uma pesquisa em letras, uma análise, uma pesquisa, um método, não existe. As coisas, elas acontecem no processo, e a gente vai ver, dependendo do tanto que a gente caminha na área de letras, que a gente pode também ver a pesquisa em ciências humanas, nas letras, como uma invenção. Por quê? Porque eu falei para vocês, todo dado é um texto, e todo texto movimenta o jogo linguístico. Então, assim, eu não tenho como chegar num texto e dizer esse texto vai me dizer isso porque foi Machado de Assis que escreveu. Eu quero um texto em norma culta, e eu sei que Machado de Assis, por exemplo, não escreveu o discurso direto porque ele não queria minar a fala dele, o texto dele de oralidade. Não, eu vou ver que essa questão da invenção e do movimento, né, para quem anda mais tempo na área de letras, e aí eu estou falando agora da minha perspectiva de análise, é uma questão inevitável. Eu não sei, eu não saberia fazer uma pesquisa com fixidez. Aqui se trabalha com esses assuntos e as palavras são essas, e eu vou terminar dizendo isso. Então, aqui a cidade gira em torno da escola. Então, toda a terminologia vai ser da pedagogia, vai ser dos conteúdos escolares. Então, eu vou fazer um levantamento disso e minha pesquisa está feita. Eu acho que esse levantamento ele é importante se ele suscitar uma crítica, uma reflexão, um pensamento discursivo, um jeito de dizer que não é igual a todos, mas há ainda, né, toda uma corrente acadêmica que vê a verdade e a fixidez como o caminho de fazer pesquisa e de produzir suas pesquisas, seus resultados. Não tenho nada contra, mas admiro quem é capaz ainda de fazer isso, mas eu não sou. Depois de ter passado por vários estudos da própria linguística textual, da linguística aplicada, do análise do discurso, da linguística aplicada em disciplinar, tudo isso vai fazendo a gente caminhar. E também aquela coisa assim, a gente não pode estudar gramática, porque quem estuda gramática, quem ensina gramática é desatualizado. Na verdade, quando a gente avança nos estudos da linguagem, a gente vai entender, não é só a gramática, são as gramáticas, e a normativa está no meio delas. Então, assim, não existe como a gente pensar um discurso sem pensar numa gramática, porque a gramática utilizada por um grupo linguístico é uma marca discursiva de um jeito de falar. Então, vocês todos estão aqui, né? Nós estamos fazendo esse trabalho com a perspectiva das ciências humanas, das letras, da linguagem,
numa disciplina de metodologia, né? Quando se fala em metodologia, aqui nós estamos falando, na verdade, de quê? Nós estamos falando do processo de enunciação. O texto, ele não começa na primeira palavra. Existe todo um planejamento, uma construção de uma visão de linguagem, uma visão de língua, que está tudo dentro dos elementos que a gente diz, meu projeto de pesquisa tem que ter objeto, tem que ter, claro, como é que eu posso escrever um texto se eu não sei sobre o que eu vou escrever, com que intencionalidade eu vou escrever, a partir de que concepção eu vou escrever, então, como eu vou escrever. Então, a metodologia, ela, na verdade, é uma prática textual que orienta para um gênero de um texto científico, dos textos universitários. E é algo que acontece, que começa não no começo da primeira palavra da dissertação, mas antes, e é aquilo que vai orientar toda a produção da dissertação. E aí eu digo assim, meu Deus, a grande pergunta... Eu estou fazendo perguntas que eu me fiz, porque eu, por exemplo, a professora Mônica e muitas pessoas, não só da minha geração, mas de bem antes, de bem depois, nós, na verdade, nós não tivemos formação em pesquisa. O que a gente aprendia? A gente ia para disciplina análise do discurso, a gente aprendia os teóricos e pronto, tinha que dar conta do que eles diziam e pronto. Era como se fosse uma teoria sem aplicação, um conceito sem aplicabilidade. Então, a gente achava que escrever e produzir um trabalho na faculdade era repetir o que os autores diziam para provar para o professor que, na verdade, o que a gente tinha feito era lido aquele livro que ele mandou ler. Então, o que é discurso? Discurso é isso, isso e isso. Entretanto, a gente vai observar que toda essa mentalidade ela começa a mudar com a pesquisa. Por quê? Porque não existe nada completamente inédito. Eu vou criar uma coisa que não existe. Se você olhar a cadeira que você está sentado, se for de madeira, você vai saber que essa cadeira ela foi feita, se ela for de madeira, ela foi feita de madeira, que a madeira vem da árvore. É todo um processo teleológico que você passa a cumprir, né? Que uma coisa vai sendo transformada em outra. Então, para que servem? Como é que eu produzo um novo conhecimento a partir do velho conhecimento produzido? Como é que eu digo de uma forma... Como é que eu conto uma novidade? Eu conto uma novidade a partir de algo que foi novidade dentro de uma teoria. A aplicação dessa novidade, que já perde a sua força de novidade, ela vai se renovando nas coisas que a gente vai interpretando. Então, a gente tem que pensar que, quando a gente escreve uma dissertação, a gente produz conhecimento, é a forma, essa produção de conhecimento é o nosso meio de reprodução social, as coisas não ficam como sempre foram, é exatamente o que eu estou dizendo aqui para vocês. E essa reprodução ela é explicada, inclusive, pela filosofia. Né? Nós damos continuidade às descobertas científicas. Por exemplo, a gente sabe, eu não vou falar, vou continuar e depois eu vou colocar um parágrafo de um texto aqui, e aí a gente vai ver por que caminhos a gente iria e o professor Alex vai dar continuidade a isso aí. Então, a produção do novo conhecimento parte do lugar do velho conhecimento. Não é o que Pechet disse, não é o que Moita Lopes disse, mas é o que eu vou dizer a partir do que eles disseram. É como se fosse uma roda, uma engrenagem que vai se renovando e vai trazendo pela linguagem as novidades do conhecer. Uma tese, uma dissertação, ela produz um novo conhecimento, às vezes não porque ela produziu algo novo a partir do velho, mas porque ela está produzindo um ângulo novo. Ela coloca um foco novo em cima de um objeto. Foi o que, por exemplo, a caminhada de pesquisa
com a mestra, porque já recebeu o diploma dela, Regina, o que aconteceu com ela. Ela queria fazer uma pesquisa sobre verbo, mas as perguntas que ela tinha estavam todas sedimentadas sobre as coisas que ela sabia de verbo, morfossintaxe, morfologia. Aí chega uma pessoa e diz para ela assim, sim, mas tu tem certeza que tu vai produzir algum conhecimento novo a partir da repetição da teoria e das formas verbais? Será que o morfema modo temporal, será que ele sustenta o tempo absoluto? Ou a flexão não sustenta o tempo absoluto? Essa continuidade, essas descobertas já nos levam no desejo de chegar a um doutorado para continuar perguntando sobre isso, porque o mestrado não deu conta. Então, produzir não é repetir o que os autores já disseram, mas capturar o conceito e fazer outra coisa a partir do que disseram. Vocês estão vendo? Parece assim que eu estou falando coisa com coisa, que é meio complicado. Parece e é complexo, não é complicado. Mas é esse o contexto dos métodos e metodologia da pesquisa em letras. Qual caminho eu vou tomar? Eu quero tomar o caminho da fixidez, a gente tem que parar daquela história, é norma culta ou é variação linguística? Ah, isso aí já deu. Você vai trabalhar no caminho da fixidez ou no caminho do movimento? Você vai trabalhar no caminho das regras ou no caminho do jogo? É do jogo, você vai para onde? Buscar a concepção de jogo. O que significa o jogo? Quais são as jogadas? Então, assim, metodologia, hoje a gente vem abrir caminhos e abrir perguntas, porque em 2 horas a gente não vai ter como resolver e dar respostas, mas colocar perguntas para vocês. Pode passar. Então, nós estamos entrando em uma sala onde se instala o universo de letras, uma espécie de sala abstrata, de conteúdo inabarcável em sua totalidade. Podemos explorá-la por 2 caminhos iniciais, o do formalismo, o do funcionalismo, o da materialidade e o da imaterialidade, o normativo e o descritivo, o da língua que queremos falar e ensinar, e o da língua que falamos, independente da escola, o da leitura e o da escrita, o da oralidade. E eu digo para vocês, eu trabalho pelo viés do funcionalismo, mas eu ainda não consegui escapar do formalismo, porque eu não tenho como entender como que uma estrutura está funcionando se eu não olhar a forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas escolhas estanques e absolutas e radicais, né? Mas se temos gramáticas, qual será? Aí a questão, eu não vou nem ler até o final, depois vocês podem mandar esses slides para eles, mas eu dizer para vocês uma coisa, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu já tinha sido professora há muitos e muitos e muitos anos, não faz tanto tempo assim, eu fui fazer o doutorado eu queria pesquisar redação. E meu orientador disse, mas eu não quero trabalhar redação no ensino médio. Nós esgotamos isso aí, a gente quer trabalhar redação no ensino superior. Enquanto eu não... Você sabe, a moeda não tem a cara e a coroa? Enquanto eu não partir, isso me lembra, toda vez que eu vou dizer isso, eu me lembro eu digo sempre de um milagre que aconteceu comigo. Eu estava parei ali no edifício Carrara, eu tinha um curso lá de redação. Quando eu abri a porta do carro, passou um carro e bateu exatamente na minha porta, mas a porta não afundou, a porta abriu como se fosse assim uma pele, abriu bem no meio. Enquanto eu não fiz isso com o meu objeto, texto, enquanto eu não separei o que era texto e escrita, eu não conseguia avançar na minha pesquisa. E isso não é algo que ninguém escreveu, porque isso vai partir do seu processo cognitivo, vai partir do caminho que você está tomando. Então, é muito importante a gente pensar nisso.
O orientador, ele não vai dar respostas, porque ele não tem, a pesquisa é sua, ele orienta, ele conversa, ele vai oferecer outras possibilidades, mas a pesquisa é sua. Então, eu tive que descobrir isso, separar a escrita de texto e ver. Se eu continuasse por meio de redação e texto, eu ia bater no estilo. Para eu chegar na singularidade, eu tinha que passar pela escrita e eu tinha que passar pela enunciação, porque a escrita está antes da produção de texto. Só aí foi que eu pude vislumbrar, né, a escrita, que não é exatamente o trabalho com metodologia. Pode passar, por favor. Então, quando eu falo tudo isso aí, eu estou falando, na verdade, de pesquisa qualitativa, que foi a pesquisa que eu fiz. Só que, até certo ponto, eu também tive que quantificar. Por exemplo, a maioria dos alunos da graduação, para contar, ele escolhe um objeto para contar, e vai contar a história do objeto, por exemplo, é ensino, vai contar toda a história do objeto. Eu me lembro que teve uma dissertação, uma monografia, que eu analisei, que o aluno fazia uma pesquisa sobre música. Gente, ele começou desde a invenção da música. Ele queria falar, ele queria estudar música na sala de aula. Ele transitou por toda a música, toda a invenção da música, desde o ritmo. Quando ele chegou em Caetano Veloso, para ele esticar o texto, ele botou o nome completo. Caetano Veloso tem um nome enorme, Caetano, não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas, Veloso. Gente, olha, eu ri muito vendo essas coisas, porque eu estava querendo encontrar a singularidade, mas, na verdade, eu estava encontrando a repetição. Por quê? Porque a pessoa estava indo só pela materialidade, não estava produzindo uma reflexão sobre essas questões. Ah, eu vou fazer uma pesquisa sobre a leitura do conto de fada na sala de aula. Aí a pessoa passava o tempo todo contando a história do conto de fada, Irmãos Grimm, não sei o quê, quando chegava lá na 25ª página, aí tirava umas fotos de uma sala de aula, dizia que a professora lia conto de fada e acabou. Entenderam? Então, assim, a gente precisa saber exatamente o que a gente vai fazer com os dados, porque vai ser sempre o processo de leitura. E a pesquisa qualitativa, ela pode ter quantificação. O problema é que a quantificação... Então, de todas as monografias que eu li, por exemplo, se eu li, vamos colocar aí, 20 monografias, 15 contavam a história do objeto. Mas eu não fiquei aí na quantificação, eu fui interpretar o discurso da repetição no ensino de graduação e na produção da singularidade, né? Pode passar. Então, nós estamos na sala abstrata da área de letras, iniciando nosso processo de cognição. Pode passar. Então, vocês estão vendo aí a complexidade da linguagem, né? A complexidade da linguagem, que ela vai tendo, na verdade, diversas nuances e diversos efeitos, dependendo da forma como esses pontos são ligados. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe aqui um trecho, né, para eu encerrar minhas considerações sobre essa questão, né, que para mim é a grande paixão das letras que eu tenho, é exatamente por esse todo caótico que me obriga a tirar fio, puxar fio, né, e fazer meu bordado inventivo da pesquisa. A loja era escura, atulhada das coisas velhas, tortas, rotas, enxovalhadas, enferrujadas, que de ordinário se acham em tais casas, tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal, era interessante. Panelas sem tampa, tampas sem panela, botões, sapatos, fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha e de pelo, caixilhos, binóculos, meias casacas, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luvas, vasos sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, 2 cabides,
um bodoque, um termômetro, cadeiras, um retrato litografado pelo finado Sisson, um gamão, 2 máscaras de arame para o carnaval que há de vir, tudo isso e o mais que não vi ou não me ficou na memória, enchi a loja nas imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas de vidro igualmente velhas. Lá para dentro havia outras coisas mais e muito velhas, e muitas, e do mesmo aspecto, dominando os objetos grandes, cômodas, cadeiras, camas, uns por cima dos outros, perdidos na escuridão. Não passa ainda, não, que vou deixar para depois. O que é que acontece aqui nesse texto? Observem que a gente pode, por exemplo, ir pela descrição linguística. Eu estou aqui com um texto literário, eu ia desafiar aí com vocês depois, mas não, como eu não tenho todo o tempo, nem do mundo, nem de agora, eu vou dizer para vocês que esse parágrafo, ele é um parágrafo escrito por Machado de Assis. E esse parágrafo, escrito por Machado de Assis, é um conto chamado Ideias de Canário. Ele conta a história de Macedo, que é um pesquisador, e ele vai fazer o doutorado, ele está pesquisando qual vai ser o objeto dele, e o que acontece com ele? Ele entra numa loja de Belchior, e ele se depara com isso bem aí. Vocês vão ver que essa mistura posquibanal era interessante. Panela sem tampa, tampa sem panela, botões, sapatos. Será que se um aluno de vocês, para quem é professor aqui, escrevesse um texto com essa frase, com essas frases aí, caóticas, o que vocês diriam para ele? Menino, tu tem que organizar. Como que panela sem tampa, tudo bem, mas tampa sem panela não serve para nada. Então, tampa não vai servir. Sapato, junta com meia, não mistura com fechadura, nem com saia preta. Chapéu de palha e de pelo, caixilhos, binóculos. Aí, vamos procurar, por exemplo, todas essas palavras no dicionário. Gente, o caos aí ele é proposital. Não importa o que é. Tá bom, vamos procurar essas palavras no dicionário. Mas não importa o que é caixilhos, o que é florete, o que é dragonas, o que é bodoque, o que é gamão, que as máscaras são de arame para o carnaval que é de vir. O que importa é a bagunça como ele organizou essas frases aí, que são frases, né, ou híbridas ou nominais, e são frases extremamente expressivas. É a história de Macedo entrando numa loja de Belchior, e ele ali nessa loja, aqui não chegou ainda no texto, vocês podem procurar o texto na internet que vocês vão encontrar, Ideias de Canário de Machado de Assis. Ele vai encontrar um canário dentro de uma gaiola. E ele encontra naquele canário a única coisa que vai despertar a curiosidade do pesquisador dele. E ele compra o canário, e a primeira pergunta que ele faz para o canário é assim: mas o que tu fazes aí? Trancado, preso nessa gaiola? Aí o canário disse assim: eu não estou preso, não. Mas tu está aí... tratou o canário como se fosse um prisioneiro do dono da loja de Belchior, e o canário diz: não, ele é que é meu escravo, porque ele é que tem que trabalhar para me dar comida, para cuidar de mim, eu não sou escravo dele. Só que o cara lá vende o canário, leva o canário embora para a casa dele, chega em casa, ele vai fazer um levantamento dos estudos de ornitologia, vai fazer um levantamento das Ilhas Canárias, das falas dos canários. Vocês vão ver que tudo isso aí é uma ironia, né? Porque, na verdade, a academia é essa atmosfera que ele coloca na loja de Belchior. Na verdade, o pesquisador Macedo, ele cai sem querer nesta loja de Belchior. Ele foi passando e encontrou. Então, assim, muitas vezes o pesquisador ele tem nada a ver com o objeto de pesquisa dele. E isso é o primeiro cuidado que vocês têm que ter, muito maior do que qual é o método e qual é a metodologia que eu vou usar na minha dissertação, porque vocês têm que se perguntar o que isso tem a ver comigo. Bom, rapidamente falando para vocês, o canário disse para ele:
o mundo... Ele pergunta para o canário, o que é o mundo, então, para ti? Ele diz, o mundo é uma loja de Belchior, com uma gaiola pendurada de um prego e o canário ali dentro. Gente, é muito interessante. Quando ele leva o canário para casa, o canário vai dizer outra coisa para ele. O mundo é uma gaiola circular pendurada numa varanda de vista lá para o jardim. Só que ele adoece de tanto pesquisar as teorias, a questão das Ilhas Canárias, e os cuidadores lá do canário deixam o canário fugir. E ele fica muito deprimido, até um dia que ele chega e diz assim para o canário, e diz assim para o amigo dele. O amigo dele diz, vamos jantar lá em casa. Então, agora vamos embora fazer a digestão, vamos caminhar nessa área, no jardim. E aí, quem aparece? O canário. E ele diz, mas o que é que você está fazendo aqui? Gente, esqueci o nome do canário. Ele diz, qual é o conceito de mundo? Ele diz, o mundo é um espaço azul infinito. Mas tu não me disseste, lá no início, que era uma gaiola de taquara pendurada de um prego numa loja de Belchior? E aí termina o conto, né? Que a gente poderia ir pela filosofia ou pela questão da linguagem. A gente pode fazer uma descrição linguística. Olha, a gente pode ir por muitos e muitos e muitos lugares teóricos, analíticos, inclusive pela própria descrição linguística, para a gente ver como que a materialidade dessa frase caótica ela manifesta aí o caos daquela loja. E o caos em que se Mônica, por exemplo, quisesse fazer uma metáfora entre universidade e loja de Belchior, a gente poderia encontrar aí, né, o que tem, né, na universidade, por que a gente poderia estabelecer um paralelo entre universidade e loja de Belchior, né? Primeiro porque o canário é um informante, né? O Macedo é o pesquisador, ele vai fazer uma pesquisa na área de letras, em linguagem, e aí tem duas possibilidades. Aí eu poderia perguntar para vocês, que tipo de pesquisador é Macedo? Macedo, na verdade, ele quer que o canário repita a mesma coisa o tempo todo. Ele não admite o movimento da definição de mundo do canário. Então, ele é um pesquisador positivista, que trabalha com a fixidez da resposta. Ele não trabalha com a perspectiva discursiva, porque senão ele faria uma pesquisa e ele fica doido porque ele não consegue entender que o discurso ele se movimenta a partir da historicidade daquilo que é dito. O canário ele não poderia dizer a mesma definição de mundo que ele disse lá na loja de Belchior, quando ele está lá no jardim do amigo do Macedo, porque a historicidade do que ele diz não é a mesma, ele não vive a mesma experiência. E o discurso ele é marcado pela historicidade. Então, assim, eu olhando aqui para esse parágrafo, eu digo assim, como que o efeito de sentido ele é maravilhoso, ele produz uma possibilidade aqui e outra coisa, uma possibilidade de trabalhar a metodologia mesmo, de fazer uma pesquisa metodológica. Quais as possibilidades que Macedo teria de fazer essa pesquisa com esse canário? Né? Quais as possibilidades que ele teria? E a gente sabe aí que o canário ele é, né, um protótipo de um falante de uma língua. E de alguém que pensa, de um sujeito, na verdade. Mais do que um falante, um sujeito que vive, né, dentro de uma realidade a partir de um contexto. Então, assim, eu sei que tem gente que diz, ai, meu Deus, como que eu vou entrar numa história dessa? Isso é um baú, mas é aí que vocês estão entrando, é nesse imbróglio bem aí. Mas nada obriga vocês a entrar por uma análise, uma linguística aplicada em disciplinar. Vocês podem ficar lá
Tá certo, a frase é boa, a frase é ruim, vai depender do orientador. Mas se vocês quiserem crescer como leitores, se vocês quiserem dar um salto para começar a fazer uma análise de dado e entender que analisar dado é exercitar a leitura com base em outros paradigmas, vocês vão ver como é encantador fazer uma pesquisa em letras. Agora pode passar para o próximo slide. E agora, professor Alex, é com o senhor. Pode fechar meus slides. Muito obrigado, professora Sônia. Nossa, acho que foi um ótimo link para a gente passar para a minha fala, porque enquanto o Carlos troca ali os slides, queria só retomar alguns pontos da fala da professora Sônia, porque eu acho que eles são muito ilustrativos para quem está aqui fazendo o curso e talvez ainda está pensando assim, qual das 3 linhas de pesquisa, né, eu vou me candidatar, ou o que eu posso analisar, quanto de mim, autor, eu posso trazer para o texto acadêmico, né? Acho que a fala da professora Sônia é excelente para a gente conseguir pensar em algumas dessas questões. Por exemplo, eu não trabalho com literatura, mas os trechos que a professora Sônia trouxe de exemplos da literatura, eles são perfeitamente costurados em um texto de qualquer área do conhecimento, como ela deu o exemplo da medicina, né? Você tem que ter esse trabalho de costurar muito bem os textos, né? Eu vou dar um exemplo. A Érica está aqui, é minha mestranda no PG Letras. A pesquisa da Érica vai ser uma autoetnografia sobre um aluno dela. Só que a Érica está escrevendo pequenas narrativas contando histórias de vida dela em sala de aula. E aí um dos comentários que a Érica me fez essa semana foi: professor, mas onde é que eu vou colocar essas narrativas, né, essas pequenas histórias que eu estou escrevendo? Aí pegando o gancho da professora Sônia, vai estar lá no texto escrito. Agora a gente tem que saber em que momento costurar para que essas experiências de vida sejam valorizadas e façam sentido para o texto acadêmico, né? Então, foi muito bom, puxando um gancho ainda da fala da professora, não só literatura, né? Mas você pode trazer, por exemplo, uma pintura para o seu texto acadêmico, desde que ela converse com o que você quer discutir. Você pode trazer uma fotografia que representa aquele momento analítico seu. Na minha tese de doutorado, por exemplo, cada capítulo, eu abro o capítulo com uma pintura e aí eu faço a relação daquela pintura, daquele momento histórico em que ela foi feita com o capítulo. Então vocês podem ser criativos, mas tem que ter esse, né, poder aí da escrita. E aí a professora Sônia, ela foi muito didática quando ela disse que método de análise, a análise, nada mais é que uma leitura, né? E aí, por conta do rigor acadêmico, você precisa ter alguns critérios, digamos assim, para fazer essa leitura, porque cada método de análise é como se fosse uma visão de mundo. Pensa que é um óculos diferente, né? Se você coloca um óculos analítico da análise do discurso, você vai enxergar certas coisas. Aí você tira esse óculos de grau e coloca um óculos de sol da análise do conteúdo, você vai ver coisas completamente diferentes, né? Então, pensem os métodos de análise como lentes pelas quais você pode ler o mundo. Dependendo do óculos que você coloca, é o que você vai conseguir enxergar. Então, essa minha fala, eu vou voltar ela mais para essa questão dos métodos. E aí, de novo, né? Nós temos só 2 horas, então minha intenção não é ensinar todos os métodos, mas listar alguns que vocês podem depois pesquisar, olhar para os trabalhos já defendidos no PG Letras, ver com quais deles vocês se alinham, tá? Então, eu intitulei como métodos dedutivos e indutivos de análise para nós pensarmos primeiro que algumas análises nós fazemos com critérios pré-estabelecidos, ao passo que outras análises, e aí eu me alinho mais a essas, e a professora Sônia, quando ela fala da linguística aplicada interdisciplinar, entendo que ela também, nós nos alinhamos a umas análises em que os dados conversam com o pesquisador, que você está muito mais aberto para o que você vai descobrir na pesquisa. Né? Então, a pesquisa que nós fazemos, por exemplo, você não fica partindo de uma hipótese e no final só diz se ela se confirma ou não. Né? Fazer pesquisa é muito mais complexo do que você só confirmar ou refutar uma hipótese.
Então, é nesse sentido que eu queria caminhar nessa fala sobre os métodos de análise. Aí, na próxima lâmina, por favor, aqui eu listo 4 exemplos de métodos de análise, tá? Não existem só esses. Esses são os principais, no meu ponto de vista, com o que eu tenho estudado até então. Então, a análise de conteúdo, ela é muito usada na nossa área. Nós temos a Grounded Theory, que é uma teoria que vem dos dados, ela parte dos dados. Vou falar um pouquinho dela. A análise paradigmática e sintagmática, ela é muito parecida com a Grounded Theory. Então, quando eu disse há pouco que as pesquisas que eu faço, os dados dialogam muito com o pesquisador, é porque você, pesquisador, não fica forçando um resultado, né? Se seus dados estão caminhando para uma direção, você está muito aberto a essa flexibilidade. Então, a Grounded e a APS, elas caminham nesse sentido. E análise de discurso crítica, que eu não sou um expert, mas eu só vou jogar algumas características para quem for do interesse pesquisar depois nos trabalhos do PG Letras. Mas aí, antes de eu entrar nesses 4 métodos, na próxima lâmina, por favor, eu queria comentar um pouquinho sobre esses 2 processos cognitivos de análise, né? Então, quando a gente pensa na indução e quando nós pensamos na dedução. Então, vamos pensar assim. Se analisar dados é ler o material que você tem à sua disposição, às vezes você faz essa leitura sem categorias. Então, quando eu analiso, por exemplo, uma aula de uma professora, eu não estou querendo saber se ela usou ou não tecnologia. Mas eu estou aberto a qualquer aspecto da aula daquela professora que me chama a atenção. Talvez eu entre na aula da professora e em 50 minutos o que me chama a atenção na aula dela é a avaliação que ela faz, o modo como ela interage com os alunos, talvez o jeito que ela divide o quadro. Então você está aberto para o que naquela aula vai chamar a sua atenção. Quando você está aberto para os dados te mostrarem os aspectos principais, isso é um processo indutivo. Quer dizer, você não veio ler seus dados já carregado com teorias ou com categorias. O que é diferente de um processo dedutivo. O processo dedutivo, eu entro nesse mesmo exemplo, que é a aula da professora, de 50 minutos, e não me interessa se aquela professora faz dinâmicas maravilhosas, porque eu só quero ver se ela usa ou não a tecnologia. Porque eu já chego com categorias pré-definidas. Então pensem assim, processo indutivo de análise são aqueles métodos de análise em que você não tem categorias pré-definidas. Ao passo que o processo dedutivo, você sempre tem categorias pré-definidas, tá? Professor, mas e no meu projeto de pesquisa, como que eu vou saber qual usar? Depende muito de, como a professora Sônia disse, depende do orientador, depende da linha de pesquisa, depende, né, qual vaga você quer no mestrado. Por isso que é muito importante vocês fazerem esse curso e depois pesquisarem um pouquinho dos seus almejados futuros orientadores, né, com quais métodos eles se alinham, tá? Mas aqui, de novo, é um panorama geral. Aí na próxima lâmina, por favor, pode passar, essa que eu já fiz a síntese. A próxima também. Pronto. E aí nós entramos na análise de conteúdo. A análise de conteúdo, eu vou sintetizá-la da seguinte forma. Ela é uma das, eu acredito, principais usadas quando a gente pensa na análise, na linguística aplicada, por exemplo, porque é um método de análise um tanto quanto flexível, tá? Então, você tem 3 fases principais, que são a pré-análise, é um preparar do material que você vai analisar, a exploração do material, em que você criaria categorias a partir da sua leitura, então lembra que é o processo indutivo, e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, que você já tenta sintetizar seus resultados. Pode ou não haver aqui formulação de hipóteses, mas eu não gosto muito de hipóteses, mas enfim, há quem gosta, tudo certo também, fazer pesquisa ser diverso. O que eu queria dizer da análise de conteúdo? Ela é um tanto quanto flexível e você pode criar as categorias. Aí pensa assim, professor, mas eu quero escrever um projeto de pesquisa para me candidatar a uma vaga do PG Letras. Eu já tenho que criar essas categorias? Não.
você pode só mencionar o método de análise que você gostaria de usar no futuro na sua dissertação, tá? Não necessariamente você precisa já criar as categorias que você analisaria. Então, tá na gravação, depois o pessoal do curso pode compartilhar os slides com vocês e aí vocês conseguem ler com calma esse passo a passo da análise de conteúdo. Aí a referência que eu cito aqui ao final, que é Franco 2022, é uma tese de doutorado muito didática sobre como usar a análise de conteúdo, tá? Ela realmente ensina passo a passo. É uma leitura que eu sugiro para quem tiver interesse em saber mais da análise de conteúdo. Na próxima lâmina, por favor, eu trago mais uns trechos a respeito da análise de conteúdo, porque a análise de conteúdo em si, ela se inicia na escolha do material que você vai analisar, né? Porque numa pesquisa, e aí essa é a analogia que eu uso, fazer pesquisa é como você ir à praia, aí você agacha, pega um grãozinho de areia só, leva aquele grãozinho de areia para casa e estuda ele por 2 anos no seu mestrado. Mas é aquele grãozinho de areia. Qual que é o problema? Tem gente que vai para a praia, fica maravilhado, enche as 2 mãos de areia, coloca na frente do rosto e vai para casa. Aquela areia, meu filho, vai bater um vento, vai voar na sua cara, metade vai cair no caminho. Você vai chegar em casa com um monte de areia e vai ter que dar conta de tudo aquilo em 2 anos. Então, fazer pesquisa é você ter critérios para selecionar um material muito específico de análise. Por isso que a análise de conteúdo, ela começa nessa seleção do material que você pretende analisar. E aí, lembremos que você precisa ter sistematicidade, ao mesmo tempo que você tem profundidade nas suas análises, né? Voltando, por exemplo, da professora Sônia, não é só você trazer um trecho literário, é você fazer toda uma reflexão, uma leitura entre linhas para interpretar aquele material, para dizer o que ninguém disse, citando quem todo mundo cita, né? Então, quando eu cito Moita Lopes, eu não sou especial por citar Moita Lopes, porque vários linguistas aplicados citam Moita Lopes. Agora, o que na minha pesquisa você vai ler que é diferente do que você já leu de todas as outras citando Moita Lopes? Esse é o nosso pulo do gato, tá? Na próxima lâmina, por favor, ainda sobre análise de conteúdo, aí que fala um pouquinho, né, dessa criação de categorias e essa última fase que seria a inferência, a interpretação, ou seja, como que você relaciona e sistematiza esse material. O que eu acho importante dizer da análise de conteúdo, e esse é um aspecto da pesquisa metodológica mais flexível com a qual nós nos filiamos, é que perguntas de pesquisa vocês podem ajustar até antes de mandar o material para a banca. Então pensa assim, você elabora a sua pergunta de pesquisa para o projeto. Aí você escreve todo o projeto e faz uma última leitura. Aí quando você faz a última leitura, você pensa assim, nossa, mas essa pergunta não está muito legal com o projeto como um todo. O que você faz? Você muda a pergunta de pesquisa, né? Então, as perguntas, elas precisam ser ajustadas até mesmo depois da análise. Porque às vezes você faz uma análise maravilhosa que não necessariamente responde a sua primeira pergunta de pesquisa. Você volta e ajusta a pergunta, tá? Isso é uma possibilidade dentro da análise de conteúdo. Aí na próxima lâmina, nós chegamos na Grounded Theory, e eu vou sistematizar ela com a APS. A Grounded Theory, ela surge por Strauss e Corbin na final da década de 80, eles publicam bastante na década de 90, e ela parte da premissa de que a teoria ela é construída a partir dos dados. Ou seja, você passa a fazer afirmações inéditas a partir da sua análise dos dados. Com isso, você não tem categorias a priorísticas, né? Você não vai ler seus dados com categorias, porque eu estou te dizendo aqui que você vai criar a teoria a partir dos seus dados. Olha a inversão de chaves. A Grounded Theory, ela teria 2 níveis de análise, né? Você teria categorias gerais e subcategorias. Então, ela é muito parecida com, no próximo lâmina que eu já trago, a APS. Puder passar, por favor? Mais uma, por favor. Quero chegar num quadrinho que mais uma. Aqui são as fases da Grounded, tá? Depois vocês têm acesso. Pode passar. Pode passar. Pronto. E aqui. Pronto, chegamos. O que eu queria mostrar para vocês?
A Grounded Theory, que é a terceira coluna, tá? Onde está escrito GT no topo. A Grounded Theory, ela tem alguns procedimentos de como fazer essa análise. De novo, ela ensina quais são os caminhos para você ler os seus dados. Ela permite você usar reprodução, espelhamento e paráfrase. Então, digamos que a professora fala assim na sala: a nossa avaliação vai ser na próxima aula. Aí você pega esse trecho da professora e escreve uma categoria chamada avaliação. Isso é espelhamento. Você pegou uma palavra da frase da professora e transformou em categoria. A Grounded Theory te permite fazer esse tipo de análise. A APS, Análise Paradigmática e Sintagmática, ela diz que você não pode ficar espelhando, porque você tem que ir para um nível de abstração um pouco maior. Então, tem algumas coisas que diferem umas das outras. A AGT, a Grounded Theory, outro aspecto dela é que, imagina que você quer dizer que a professora, né, sua participante, usa muita tecnologia. Aí, de repente, você observou uma aula dessa professora que ela não usou nada de tecnologia. Como que você vai afirmar que essa professora usa tecnologia toda a aula, se em uma aula ela fez questão de não usar? Veja que a sua afirmação ela fica, né, não tão forte. A Grounded Theory, ela diria assim para você: oxe, é só excluir essa aula que a professora não usou a tecnologia. Olha, esse é um poder que o método de análise te dá. Já a PS, ela diz assim para você: não vai excluir nada, não. Se a professora não usou, não usou. Você que relativize a sua afirmação a partir dos dados. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando escolher o método de análise, porque ele nos dá poder de fazer coisas. Tá? E aí, por isso que eu queria mostrar essa diferença da Grounded e da APS. Aí na próxima lâmina, por favor, nós entramos na análise de discurso crítica. E aqui eu trago algumas considerações, tanto quanto históricas, de situar a análise de discurso, aqui no caso a crítica, porque a análise de discurso ela tem como propósito o debate teórico e metodológico do discurso em si, e toma a linguagem como uma prática social. E aí, se você disser assim: professor, eu vou me candidatar a uma vaga da linha que se dedica à análise do discurso, uma leitura que eu sugiro seria Magalhães, que é esse artigo aqui que está disponível. Se você colocar Magalhães 2005, análise do discurso, você já encontra. É uma das vertentes de análise do discurso, tá? E essa vertente, ela segue o trabalho de Sherlock e Fairclough, que são pesquisadores britânicos que trabalham com análise de discurso crítica, que está situada na ciência social crítica e na pesquisa crítica a respeito da mudança social na sociedade moderna posterior. Então, a análise de discurso crítica, de orientação britânica, um traço muito forte dela é a crítica social. Tá? Quais são os possíveis materiais que você analisaria? Quais seriam seus dados? Quaisquer tipos de dados possíveis que você consiga argumentar que eles são práticas discursivas, que eles são discurso. Pode ser um outdoor, pode ser uma capa de revista, pode ser uma manchete de notícia, pode ser um trecho literário, que você pode analisar via discurso, pode ser uma fala de uma professora, pode ser a aplicação de um questionário, enfim, as possibilidades de dados são várias. Na próxima lâmina, por favor, aqui eu faço uma síntese dessa construção histórica da análise de discurso crítica. Então ela surge lá na década de 70, no Reino Unido, essa vertente em específico. E aí na década de 80, outros estudiosos se juntam ao grupo, aqui dando ênfase a Norman Fairclough, e ela pode ser considerada uma continuação, de certo modo, da linguística crítica, tá? Aí na próxima lâmina, acho que nós já temos uma imagem. Pronto. Volta um pouco, por favor. Isso. Então, Van Dijk, ele é um dos autores principais da análise de discurso crítica, e é ele quem nos ajuda, a partir desse book, Handbook of Discourse Analysis, perceber como que esse método da análise de discurso crítica tem sido usado para falar, por exemplo, de questões ideológicas na mídia. E aí, o trabalho de Van Dijk ele é continuado na próxima lâmina, por favor, por Van Leeuwen. Van Leeuwen, eu queria só fazer um parênteses aqui, de novo.
há várias abordagens de análise do discurso. Eu escolhi focar aqui na análise de discurso crítica de orientação britânica, que tem vários pesquisadores. E dentre esses vários pesquisadores, eu queria mostrar algo muito palpável para vocês, tá? Por conta do nosso tempo. E é por isso que eu escolhi Van Leeuwen, que faz a análise de abordagem de atores sociais. Então, veja, N possibilidades, e eu estou indo pegar aquele grãozinho de areia da praia, tá? Volta um slide, por favor. Pronto. Então, Van Leeuwen, ele trabalha com ADC, especificamente sobre atores sociais. O que Van Leeuwen busca? A representação dos atores sociais, ela é uma abordagem teórico-metodológica com o objetivo de verificar os modos por meio dos quais os atores sociais são representados discursivamente e as escolhas feitas quando as pessoas se referem a outras pessoas. Ou seja, essa proposta de Van Leeuwen, ela nada mais é que, por que uma pessoa é referida pelo seu nome completo e a outra pessoa é referida pela profissão que ela desempenha? Por que uma pessoa que não tem doutorado a gente chama de doutor no Brasil? Quais são as cargas discursivas, ideológicas que a escolha como nós nos referimos às pessoas carrega? É essa a proposta que Van Leeuwen tem. Professor, mas isso ainda parece muito abstrato. Como que a gente materializa isso? Van Leeuwen resolveu esse problema para nós. No próximo slide, por favor, Van Leeuwen ele propôs esse quadrinho. Olha, é uma benção esse Van Leeuwen. Ele didatizou o máximo possível essa análise, porque ele diz assim, se você pega o título de uma notícia, você vai ter talvez o nome, né, de uma personalidade citada no título da notícia, talvez você vai ter um político citado no título da notícia, e aí você vai ticando esses aspectos aqui, para ver se aquela pessoa ela está mencionada ou não, se ela está inclusa ou exclusa, que tipo de inclusão essa pessoa foi feita. Então, ela está sendo ativa nesse título da notícia, ela está tendo um papel passivo, essa pessoa está sendo generalizada, ela tem uma nomeação no estilo formal, informal. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Há alguns anos nós tivemos um presidente da América Latina que ele estava muito próximo de sofrer um golpe. Olha a ironia, né? Mas não era do Brasil, não. Isso foi em 2018, 19, eu estava no mestrado. E aí, esse presidente desse país da América Latina, ele entra no avião e ele vai para o México. Então pensa assim, o momento histórico é só um. Esse presidente de um país da América Latina, ele entra no avião e vai para o México no momento em que ele estava para sofrer uma tentativa de golpe. No entanto, 2 jornais brasileiros escreveram sobre essa ação, esse presidente entrando no avião, indo para o México no momento que o país dele estava para sofrer um golpe. Um dos jornais brasileiros escreveu que esse presidente fugiu para o México. Correu. O outro jornal escreveu assim, ele foi passar as férias, porque estava muito tenso o clima político no país dele. Olha a diferença na escolha lexical para você escrever o título de uma notícia entre uma pessoa fugir para outro país e ela ir passar férias porque estava muito tenso no país dela. A gente só consegue perceber a carga ideológica dessas escolhas lexicais quando você faz uma análise, por exemplo, como essa proposta por Van Leeuwen. Então, essa é uma das contribuições que nós temos da ADC, da análise de discurso crítica, especificamente olhando para a proposta de Van Leeuwen dos atores sociais, tá? Professor, eu fiquei interessado sobre essa proposta dos atores sociais. Procura no Google Acadêmico artigos sobre análise de atores sociais, coloca esse nome Van Leeuwen, vocês encontram vários materiais, tá? E aí, de novo, esse nosso encontro ele é muito breve, então aqui a ideia é mesmo dar várias sínteses para vocês se aprofundarem no que for mais de interesse para os seus futuros projetos de pesquisa, tá? Aí na próxima lâmina, por favor.
Acredito que eu concluí. Não tem nada na próxima Não lâmina, tem né? nada. Não. Pronto, é exato. Isso que eu queria confirmar. Obrigado, Carlos. Pessoal, então, feita essa síntese dos métodos de análise, eu quero passar a palavra, então, para a nossa queridíssima professora Mônica Carneiro. Mais que querida, queridíssima. Mônica, fica à vontade, então, tá? Olha, Sônia e eu, nós deixamos 1 hora para você, então fica, fica super à vontade. Aí depois da fala da professora Mônica, nós vamos abrir para algumas perguntas e interações, tá? Mônica, com você. Só um minutinho, eu estou querendo me localizar aqui, Tá porque bom. eu não consegui passar o slide para É Paulo, é? Que está fazendo. Não, Carlos? professora, sou ex-orientando do PIBIC, Carlos Maico. Ai, és tu, criança. Como é que eu Eu mesmo. faço para te passar isso? Porque eu sou jurássica nessas coisas. Eu vou colocar meu e-mail novamente no chat, e a senhora envia por lá, pode ser? Pode ser. Deixa eu achar primeiro aqui, peraí. Michael, Agora se eu você, Michael, se Oi. você precisar de auxílio, a Carol também pode fazer o compartilhamento da tela. Ok, obrigado, Rayane. Eu, eu, eu não sei para onde eu fui, que eu estou com vocês, mas só aqui. É muita coisa no meu juízo. Peraí, Alex, eu vou abrir de novo, porque eu acho que eu saí do computador. Não Não, estou me a achando. gente está te vendo ainda. Tem outro ícone seu do computador. É, mas eu não sei onde eu estou. Isso aí é um problema sério, porque deixa eu ver, se eu achar aqui. Ai, ai, danos. Vocês bem que fizeram bem direitinho, deixaram o tempo todinho só para eu me achar. Mônica, tu Mônica, vai dar uma meia hora, porque a outra meia hora é para eles perguntarem, não é? Que eu acho que é bom. Pois é, achei. Eu acho que eu achei. Professora, caso precise